Bom dia a todos. Hoje, 28 de março, sábado, estou indo trabalhar. Estou gravando esse vídeo para falar algumas coisas com vocês. Primeiro, queria agradecer as pessoas que se preocuparam comigo ontem por não ter gravado vídeo. Eu não estava me sentindo muito bem, cansada realmente, nada em relação, acredito, ao coronavírus e muito mais a questão psicológica e as dificuldades realmente de estar enfrentando essa pandemia. Eu queria também falar com vocês sobre uma questão chamada isolamento vertical, que vem sendo muito falado aí na televisão. Então, primeiro, o que é o isolamento vertical? É quando a gente pega somente o grupo de risco, que são os idosos e as pessoas com mais comorbidades, como hipertensão, diabetes controlada, os insuficientes renais, os pacientes dialíticos, os pacientes que estão em tratamento de câncer. Esses pacientes, a gente teoricamente faria um isolamento completo deles, eles ficariam em casa, reclusos, e o resto da população que tem uma menor propensão ou uma menor mortalidade iria para a rua para salvar a economia. Bom, isso vem sendo falado mais depois que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, achou melhor talvez fazer isso lá nos Estados Unidos para salvar a questão econômica, e logo em seguida o presidente Bolsonaro também fez a mesma coisa aqui no Brasil, ameaçou de falar para o povo que era para todo mundo sair. Bom, o que eu penso e o que é a minha opinião em relação ao isolamento vertical, e não é só minha, tá? Ela já foi testada em alguns países. Os principais foi a Holanda, o Reino Unido e a Itália, nos primeiros dias. Hoje já é sabido, por exemplo, que a Itália passou em números de mortes e de contaminados a China. E hoje, já há alguns dias, o presidente italiano pede desculpas à população por ter demorado tanto tempo a fazer o isolamento total da população, e por ter pensado na economia, ele colocou um isolamento vertical. Ele se arrepende porque hoje os números estão catastróficos na Itália, eles não conseguem dar conta mais da situação na Itália. O que eu penso disso para o Brasil? Eu acredito que a gente tenha condições de se manter em isolamento total. O isolamento vertical, ele não, nesse caso de coronavírus, não é uma solução viável para nós agora, eu acredito, tá? Poderia ter sido viável semana passada, talvez, em alguns casos, né? Não tenho certeza, em algumas cidades com menor volume de pessoas, tráfego de pessoas. A questão é, nós não vamos salvar a economia por voltarmos às ruas por 4 dias. Porque eu dou 4 dias para a bomba estourar e ninguém conseguir ir para a rua. E ninguém conseguir ir para a rua porque vai estar com medo mesmo. Porque aí a gente pode botar até o Bolsonaro para dizer que pode ir para a rua, mas as pessoas não vão, porque os hospitais estarão lotados. Nós já estamos com a capacidade, vamos dizer assim, acima de 70%, tá? Alguns hospitais muito mais, outros hospitais um pouco menos. Mas vamos colocar nessa média aí. Lembrando que eu falei que essa semana era uma semana de contaminação do maior número de pessoas. Logo, os sinais e sintomas vão aparecer na semana que vem, de 3 a 5 dias para começar a aparecer os sintomas. Então lá na semana que vem, provavelmente, a gente vai ter um boom de casos e a gente vai ter um boom de gente entrando dentro do hospital, e a gente vai ter um boom porque não tem ventilador para todo mundo. A gente não tem nem perto da quantidade de ventiladores que está sendo utilizado hoje lá na Itália. Tá? Então, nem estrutura física e nem profissional para trabalhar nessas condições, nessa quantidade, tudo bem? Apesar de que a gente vai fazer o nosso melhor, com certeza nós vamos trabalhar acima de qualquer lei, porque ninguém enxerga isso. Então, por exemplo, existe uma paramentação que é obrigatória para a gente atender. Vocês acham mesmo que na hora do vamos ver, se não tiver algum tipo de EPI, entre salvar uma vida ou não, muitos de nós não vamos para cima e a gente não atende? A gente atende, infelizmente. Infelizmente, para salvar vidas, a gente se coloca em risco na maior parte das vezes. Outra situação, o nosso conselho de enfermagem diz que
porque a gente pode atender um máximo um X de pacientes entubados por ser um paciente grave. Vocês acham mesmo que eu vou contar? Ah, só posso atender 5. Vocês podem ter certeza que se tiver 20 numa unidade e só tiver eu vou assumir os 20 e vou fazer o meu melhor para os 20. Óbvio que não vai ser, né? Não vai ser 100%. Mas a gente vai passar por cima de todas as leis por isso. Então, assim, voltando à questão do isolamento vertical, acho que não é mais viável para nós aqui no Brasil. Acho que nesse momento tem que ser reclusão total mesmo das pessoas. Venho pedir um pouco mais de paciência para as pessoas, porque essa semana foi decisiva e a semana que vem vai ser uma semana de angústia, porque muitos dos parentes de vocês vão procurar o serviço de saúde nos próximos dias com os sintomas de quem adquiriu nessa semana aqui, tá? E continuaremos o contágio nas próximas semanas, tá bom? Mas eu espero que ele não seja tão grande quanto a gente vem se preparando para ser, ok? Um beijo, um bom sábado a todos e que Deus os proteja, a mim e a vocês. Até mais.